irmãos aqui nesse lugar também, Pai. E faz a tua vontade, Senhor. E aquele que escutar a tua palavra vai ser liberto. Aquele que escutar a tua palavra e obedecer vai ser curado. Eu creio nisso, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que tu vais, meu Pai, nos visitar aqui nesse lugar. O teu Espírito Santo, Senhor, toma conta e sonda esse lugar. Que não seja nosso eu, mas sim o teu Espírito. E a igreja diz amém. 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 Quem vive a Ele, a seu povo, vitória, irmãos. Graça e paz a todos os irmãos. Bom dia a todos os irmãos. Domingo maravilhoso de sol. Domingo passado nós estamos celebrando e começou frio, né? Hoje é calor, mas graças a Deus. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Porque pela graça nós somos salvos, irmãos. Em tudo dai graça, diz o Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor Jesus no livro de Mateus. Mateus não. Lá no livro de Colossenses, me perdoe. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Quem dá glória pela palavra do Senhor? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, segundo o apóstolo Paulo, a recomendação que ele nos dá: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Amém? Fala assim para o irmão do seu lado: irmão, seja justo, porque lá no céu você receberá a justiça, e Deus vai ser justo contigo também lá nos céus. Amém? Amém. Bate palmas para o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o nome do Senhor nessa manhã, com júbilo ao Senhor. Amém? Amém, Jesus. Graça e paz, amém? Vamos adorar o Senhor com esse canto de júbilo, de celebração a Ele. Aleluia, Jesus. Nessa manhã de domingo, vamos nos alegrar na presença de Deus, pelas nossas vidas, pelo ar na qual respiramos, amém? Com palmas ao Senhor. Aleluia, Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. Você
Glória a Jesus, amém? Tem um louvor que fala Pai Nosso. Que não sabe louvar, vamos adorar, vamos escutar o louvor e vamos adorar em espírito e verdade. Eu peço para você fechar teus olhos espirituais. Esse Pai Nosso é a oração do Pai Nosso, amém? Então, se você sabe orar o Pai Nosso, vai cantar esse louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sim, Jesus. Pai Nosso nos céus, santo é o seu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer.
Teu Espírito Santo, Senhor, possa governar cada momento, cada instante, Senhor, nesse lugar. Porque esse lugar é Teu, Senhor. E Ele, Senhor, aqui presente, Senhor, está a Tua igreja, Senhor, a noiva escolhida por Ti, Senhor, meu Pai. Eu apresento a Tua noiva escolhida por Ti aqui nesse lugar, Senhor Jesus. Faça a Tua vontade, Senhor, nesse lugar. Faça a Tua vontade sobre a Tua noiva, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E a Tua vontade, Senhor, resplandeça sobre esse lugar, Senhor. Aleluia. Fala do Senhor, que a Tua vontade cresça. Que a Tua vontade cresça, Senhor. Fala para Ele, Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto Até eu me deitar. até eu me deitar, eu cantarei Da bondade. de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és fiel. Todo fogo que tem, Eu cantarei. o Senhor que me guia meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que Tu és meu Pai. Sei que és meu Pai E amigo és. e amigo és. Eu vivo Vivo na na bondade. bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és santo. Com todo fogo que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és santo. Com todo fogo que tem, Eu cantarei. eu cantarei a bondade de Deus. Assim, Tua bondade. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade. A bondade me seguirá, Senhor. Bondade, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu a Ti, eu entrego tudo a Ti. Tua bondade. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és santo. Com todo fogo que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A sua igreja está assim, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel em todo
receberão o Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Pode se assentar, irmãos, amém? Grande é o Senhor, porque Ele nos sustentou essa semana. E hoje minha palavra vai falar contigo e comigo. E ela vai falar sobre sustento. E hoje a palavra vai falar sobre fé. Porque nós temos que ser todo momento fortalecido pela fé do Senhor. Porque Ele é o motivo da nossa razão agora. O homem antigo ficou para trás e agora vive um novo homem, uma nova mulher que nós somos. Amém? Não importa o número. A palavra fala: onde 2 ou mais estiverem reunidos, aí estarei. Diga a glória ao Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Recado à igreja. Amém? Eu queria lembrar o único recado que eu tenho, mas uma bênção de Deus. Deus nos fez relembrarmos o nosso aniversário. Que todos nós, agora você vai saber, que não sabe, é dia 1º de maio o nosso aniversário da igreja. Amém? Vai ser o 2º ano que vem. Esse ano a gente passou com um aniversário, a gente comemorou dia 1º de maio o aniversário do irmão Mariano e o meu, porque é do mês de maio, amém? Você lembra? Só que a gente não deixou assim passar, porque a gente teve um bolinho, amém? Mas o aniversário da igreja é todo dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? É um dia qual é um feriado. E um feriado maravilhoso, porque Deus determinou esse feriado para nós. E para nós adorarmos e agradecermos pela casa do Senhor, porque esse templo foi feito por cada uma das suas mãos. Você faz parte desse processo. E você fez parte dessa construção do templo. A palavra fala que Deus não habita em templos construídos pelo homem, mas sim no seu interior. Mas sim nós trazemos esse templo para nós adorarmos a Ele também. Em todo tempo nós temos que adorar. E que nós possamos sempre adorar o Senhor, tanto aqui como lá fora, sermos exemplos da nossa atitude e também do nosso caráter. Amém? Diga glória a Deus, amém? Glória a Deus. Eu vejo pelos olhos da fé que nós estamos já entrando num novo ciclo, na qual o Senhor Ele vai fazer mais obra ainda acontecer. Porque tudo isso que Deus já fez foi por Ele. Cada um deu a sua parte e Deus vai honrar. Fala assim, se você, fala assim para o irmão selado, se você colaborou com coração, sem nada para receber, para a obra do Senhor, Deus vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Pode falar para o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu gostaria que trouxesse a caixinha de oferta também. Glória a Deus. Aleluia. Abra a palavra do Senhor para nós, em nome de Jesus. Abre a palavra, porque a palavra é aquela que liberta, aquela que nos orienta. Abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. 2 Coríntios 9, 5. 9 e 5, amém? Quem achou a palavra fica amém? 9, 5. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5, fala assim: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me procedem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram. 2 Coríntios 9, 5. Amém? A oferta que vocês me prometeram, para que esteja pronta, como expressão de generosidade e não de avareza. Nós ouvimos já essa palavra. Nós sabemos que o apóstolo Paulo não deixou essa palavra para que possa continuar a obra do Senhor Jesus. Mas tem duas palavras singulares aqui, que é generosidade e avareza. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, 9. 1 Coríntios 6, 9. É aí que nós vamos entrar no processo dessa palavra, porque toda palavra a qual, por que você oferta e por que você
necessita ser transformado, a palavra nos indica. Amém? Porque o culto tem que ser racional também. Amém? Espiritual e racional. Amém? 1 Coríntios. Capítulo 3, 1 Coríntios 6, 9. Você vai escutar com muita atenção essa palavra. Amém? 1 Coríntios 6, 9 diz assim o seguinte: ou vocês não sabem que os injustos nem herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Essa palavra parece ser muito dura, mas tem uma palavra singular que coincide com a palavra de oferta, que significa que não herdarão o reino dos céus os avarentos. E a palavra fala aqui que para não sermos avarentos. Então, irmãos, nós podemos compreender a palavra muito clara. Não sejamos avarentos, porque o apóstolo Paulo nos fala aí para nós como colaborarmos sempre para que o evangelho possa ser predicado a toda criatura. E muitas vezes precisa sim desse templo, muitas vezes precisa de um folheto, muitas vezes precisa de uma coisa material para você chegar também aos certos lugares. Os grandes missionários muitas vezes são financiados por igrejas maiores, sim, para poder se financiar e poder ir a certos lugares, a África, a outros lugares, e aqui mesmo nesse lugar, em lugares profundos, para poder compartilhar e também colaborar com a obra do Senhor. Aqui a palavra é muito sábia. Nem os idólatras não entrarão no reino do céu, nem os adúlteros não entrarão, nem os imorais, aqueles que falam más palavras, não entrarão no reino dos céus. E os avarentos estão no meio disso. Nem o feiticeiro, os avarentos estão no meio disso. Então nós temos que tomar consciência, irmãos, que nós não devemos seguir a outro Deus, ao Deus do dinheiro, ao Deus de Baal. Não devemos seguir. Não devemos seguir a outros deuses, senão a Deus. O Senhor nos fala através desse apóstolo Paulo, e que ele nos encaminha para o caminho da verdade. E que se você ainda tem isso, ao qual no passado também nós fomos, não falo para você dar seu tudo, não. Dá aquilo que você consegue alcançar. Mas se você não tiver, amém, não tem problema, Deus sabe, Ele vai te proporcionar alguma coisa para você também poder ter para ajudar a obra do Senhor. Eu sei que a obra está feita assim, amém, glória a Deus. Isso aqui é milagre de Deus. Deus fez em um ano, o que podia ser em muito mais tempo, mas Ele fez em um ano, porque Ele queria esse lugar ser feito, para que nós possamos ter a comodidade de poder se sentar e escutar a palavra, para não passarmos frio, para não passarmos calor. Ele queria ter esse processo para que nós possamos escutar a sua palavra. E digo, Lila, melhor, não é melhor agora também, na posição que você está, com esse ar muito gostoso que passa pela igreja? Ele que faz todas as coisas, amém? Quem entendeu a palavra, amém? Amém, glória a Deus. Então essa palavra é muito focada em ser agradecido com Deus e ser avarento e não ser avarento. Então, se você ainda tem uma coisa pegada a ser avarento, né? Não cometa mais esse erro. E a palavra fala que não entrarão no reino dos céus. Eu gostaria que você abrisse de novo a palavra do Senhor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 agora. Amém? É um estudo muito bom para nós. É muito bom. Amém? Assim diz a palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. O que semeia com fartura, também colherá com fartura. Nós sabemos que pelo arado que você pega, irmão Milton, pelo que você pega, irmão Tuto, o arado não é fácil. Você tem que saber o tempo adequado, a hora própria para você semear e o tempo certo para você semear. E às vezes você sim
Fica na dependência de Deus, porque às vezes a chuva não chega na hora certa. Mas nós temos alguém que nos fala que você tem que semear mais para você ter mais fartura. Mas principalmente você confiar em Deus, porque Ele que faz com que todas as coisas, todas essas plantas que você está vendo, todos esses animais que você está vendo, é tudo obra de Deus. Se Ele quer te abençoar, é porque Ele quer te orientar a você semear. Amém? Abre a palavra do Senhor em Gálatas 6:7. Isso eu vou concluir a palavra. Gálatas 6:7. Depois de Coríntios 6:7. A palavra fala assim: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Essa palavra vem em favor de duas coisas. Um favor, lado bom, para assim, lado bom e lado ruim. Para que ninguém engane a Deus. E aquele que semeia, colherá o seu fruto. Se eu chego e eu semeio e eu engano alguém lá fora, um dia eu vou colher aquilo. E ali a palavra fala que não vai ser fora desse lugar, vai ser nesse lugar, vai ser nesse mundo. O que você planta, você colhe. Então não se engane, a palavra fala: não se engane, você mesmo. Se você colher coisas boas, gratidão, amor, se você colher coisas que você vai semear agradável ao Senhor, até para você receber alguém, você vai colher da mesma forma. A palavra não fala em que nós não devemos saudar a pessoa de uma forma, mas a palavra fala do bem. Se você semear isso, você vai colher isso. Se você semear amor, você vai colher amor. Se você semear amor nos seus filhos, na sua parentela, você vai semear amor. Independente do que lá fora queiram fazer contra você, você tem que semear. A palavra não fala para você, se alguém te fez mal lá fora, você vai retribuir com o mesmo mal. Não fala. Você tem que retribuir, sim, a oração também. A oração, e não retribuir mal com mal. E sim com bem. Amém? Quem entendeu a palavra, diga amém. Amém. Então, essas duas palavras, esses dois processos que Deus te deu na sua mente, que é a bondade de você ser agradecido a Deus e não ser avarento, é uma delas, para você se corrigir. E a segunda palavra que Deus nos fala, que é da semente, do fruto, o Senhor nos fala em relação a você plantar um fruto agradável ao Senhor. Amém? Hoje você tem a liberdade de você orar a Deus e você falar com Deus o que falta ainda para ser consertado nesses dois aspectos. E o Senhor hoje também te convida a você poder ofertar ao Senhor como uma forma de gratidão pela tua vida, pelo teu trabalho, por tudo aquilo que Deus proporcionou essa semana. Porque nesse momento, se você semeasse o mal, você podia colher o mal. Você talvez não estaria aqui, mas você está aqui. Diga amém? Amém. Você é um milagre de Deus. Fala assim: você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Porque Deus. você tem que semear o bem. Você tem que se dar o bem. Amém? Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. No meio da sua oração, se Deus te tocar e você ofertar ao Senhor aquilo que Deus te tocar no seu coração, para a obra dele, você semeia de coração, por gratidão. Feche teus olhos, Senhor. Bendito Pai Celestial, nessa manhã, Senhor, aqui estamos, Senhor, reunidos, Senhor. Tu nos falaste em duas partes, Senhor, e nós sermos um, Senhor, sermos agradecidos, Senhor, pela tua palavra através do apóstolo Paulo, que tu nos deixaste, Senhor Jesus, para que nós possamos, Pai, podermos ser agradecidos, Senhor, e não avarentos, Pai. Oh Jesus, Pai amado, te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Oh Pai, abençoa, Senhor, essa terra, abençoa, Senhor, os irmãos, Senhor, que plantam nessa terra, Senhor, e que eles fazem com generosidade isso, Senhor, com amor, Pai, para que Tu falasse bem na entrada da Tua palavra que nós temos que fazer com amor, Jesus, a Tua obra. E aqui estamos, Senhor, meu Pai, semeando algo, Senhor, talvez seja pouco, ou seja alguma coisa, Senhor, para ajudar a Tua obra, mas nós nos damos de coração, Senhor Jesus, para que Tu possas fazer, Senhor, a Tua obra, continuar a Tua obra nesse lugar, Senhor. Faça, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a oferta de cada um, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, oferta, levanta tua oferta ao céu, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, oh Jesus, abençoa, Senhor, essa oferta, abençoa, meu Pai, não permitindo, Senhor, que, Senhor, destruidor, brigador possa entrar em nossas vidas, Senhor, meu Pai, oh Jesus amado, e faça com que essa semana, Senhor, seja abençoada para cada um, Jesus, que possa colher o fruto da terra, Senhor, que possa colher aquele que Ele semeou, Senhor, em nome de Jesus, consagra a nossa oferta e abençoa, Senhor, o celeiro dessa casa e de cada um, Senhor, que não falte o pão, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Pode ofertar com alegria ao Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Fala para o irmão do teu lado. Que bom que você veio hoje na casa do Senhor, amém? Que bom que você veio na casa do Senhor. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio, Jesus vai te abençoar. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio hoje na casa de Deus.
palmas que louvam o Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar aqui nosso irmão Milton para nós orarmos pela palavra do Senhor, amém? Pai do Senhor, amém? Oh Deus maravilhoso, aqui nesse lugar, meu Pai, abençoa cada um, meu Pai. Oh Deus, renova a fé de cada um aqui, meu Pai. Oh Espírito Santo, vem tocar nesse lugar, meu Pai. Abençoa o vizinho da esquerda, da direita. Oh Deus maravilhoso, eu creio que, Senhor, vai fazer um milagre na vida de cada um, meu Pai. Oh Deus, abençoa aqui o irmão Romero, meu Pai. Que Deus venha com essa palavra, que Deus vai dar a palavra na boca dele, meu Pai. Oh Deus, sim, eu creio que, Senhor, vai fazer um milagre na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, amém? Que teu Espírito, Senhor, possa governar e que meu eu, Senhor, caia por terra, Senhor. E que tu fales com a tua igreja, Senhor, de uma forma que eles possam entender e glorificar o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Jesus. Eu pediria um pouquinho d'água, por favor. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Reis, amém? Quem que lembra que eu tinha falado para vocês lá no comecinho? Hoje vai falar o quê? Hoje o Senhor vai falar com o quê? Vai testar o quê? A sua fé. Hoje o Senhor vai falar em relação à fé. Só a fé. Fé e providência, amém? Glória a Jesus. 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Hoje nós vamos conhecer dois personagens. Olha, a viúva e o profeta Elias. 1 Reis, Hoje nós vamos 7, falar de dois personagens muito importantes da Bíblia. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, fala assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levanta-te, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Passa lá no versículo 14. Versículo 14: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Amém. Pode ficar sentado aí, amém? Irmãos, essa palavra vem de encontro em sentido nosso, em que forma? Em dois personagens, Elias e a viúva de Sarepta. Anterior a esse encontro, Deus manda Elias falar para o rei Acabe, que ao qual era um procedente do rei Salomão, tá? Que ao qual teve um governo. Salomão era muito sábio, amém? Vocês já sabem disso, né? Deus deu sabedoria para Salomão e ele governou por um tempo determinado, até sua velhice. Mas infelizmente ele pecou. Ele começou a se juntar com muitas mulheres, que era a fraqueza dele. Chegou a um certo ponto que ele tinha 500 mulheres, creio. E muitas delas levaram a ele a adorar outros deuses. E assim ele saiu dos preceitos e objetivos de Deus, dos caminhos do Senhor. E logo após desse projeto, desse trajeto que ele teve, a palavra não fala se ele foi salvo ou não, mas o que eu sei é que ele começou a levantar altares a Baal e a uma deusa. E posteriormente desse reinado dos filhos, do trajeto, teve muitas confusões, muitos reinados não adoravam a Deus e todos eles foram amaldiçoados. Infelizmente, chega ao ponto, ao 22º, eu creio, reinado, em que assume o rei Acabe, que Deus confiando ainda que todos os processos
passaram, os profetas passaram e avisaram para vocês: não faça isso, você infringiu a lei de Deus. E muitos morreram, muitos foram mortos, inclusive pela justiça de Deus. E chega a esse ponto a qual Acabe assume, dando ainda esperança para um povo que estava oprimido, um povo perseguido, que era principalmente o povo de Deus. A palavra fala que Acabe se casa com uma filha de um rei chamada Jezabel. Essa Jezabel, para vocês terem uma consciência, ela era idólatra de outros deuses, adorava Baal e era um tipo assim, um Sodoma e Gomorra piorado ainda, porque ela é rainha e ele é o rei Acabe, a qual ele começa a perseguir os filhos de Deus, os profetas, a qual a palavra fala que 50 a 100 profetas foram se esconder em certos lugares, longe, nos morros, nas cavernas, porque a rainha perseguia eles para matar eles. Então, irmãos, Deus manda esse profeta Elias falar com o rei Acabe, a qual esse profeta fala para o rei Acabe: vai ter anos e anos de seca nessa terra, e que muitos vão morrer de fome, ao certo ponto que muitos morriam de fome, sim. O povo de Israel estava morrendo, porque governava o povo de Israel, o povo de Jerusalém. E aqui a palavra nos afirma que Elias encontra com ele e ele não acredita. Deus manda Elias fora daquele lugar, aí num monte ao qual o Senhor fala assim: lá, Elias, você vai lá naquela caverna lá, e você vai ficar durante um tempo, e lá não vai faltar água para você e o alimento. Sim, Deus manda ele para aquele lugar. Depois daquele lugar, ele acaba a sustentação do alimento e da água, acaba também, e ele vai e fala assim: vai lá naquele certo lugar, nessa região de Sarepta, e você vai encontrar com uma viúva, e você vai pedir um alimento para ela. Ele chega ao ponto de encontrar-se com ela, e ele fala para ela: ela reconhece o profeta Elias, e fala: profeta Elias, e ela vem, encontra ele e fala assim: me dê um bolo, ou a palavra fala um pão, e me dê que comer, e me dê de beber. Ela automaticamente pega e dá a água para ele, mas a palavra fala aqui: então ele se levantou e foi a Sarepta. E ele fala assim: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias o chamou e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela responde: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar para o resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Ela fala para ele: se eu te der essa farinha, esse pão, eu vou morrer, meu filho vai morrer de fome. Sendo que a seca não alimentava nada, não multiplicava nada, nenhum fruto da terra. Esse povo estava padecendo. Por quê? Pela desobediência do seu rei. Nós muitas vezes, irmão, passamos por essa situação. E aí a palavra nos afirma. Elias disse a ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho como o que você tem e traga para mim. Depois prepare sim, diz o Senhor teu Deus, a farinha, a panela não acabará, o azeite, o jarro não faltará,
até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva fez, e segundo a palavra de Elias, assim comeram, e ele e ela e sua casa durante muitos dias. Você entendeu? Muitas vezes, irmãos, tem profetas de Deus que são usados por Deus, que às vezes nós duvidamos por falta de fé. A mulher se encontrava numa situação, sim, de pobreza. A mulher se encontrava, a viúva se encontrava numa situação que tinha um filho para quem ainda alimentava. Deus é o provedor de tudo. O momento que nós passamos, assim como eu e você passamos circunstâncias até de fome, você pode ir testar Deus e pescar no qualquer laguinho que você encontrar, você vai pescar, porque você é filho de Deus, Deus vai te honrar. Pode ir ao lugar que você vê, Deus vai prover para você. Mas o que Deus quer é que você confie mais nele, que você dê a Ele a sua confiança nele, para Ele poder fazer. Às vezes nós pensamos pela nossa força, sim, muitas vezes pela nossa força, mas Deus a todo momento Ele está olhando para você e falando assim: aquele meu servo me segue, aquele meu servo confia em mim, assim como Jó, perdeu a família, perdeu tudo, fazenda, tudo, ficou até doente, mas até no final ele insistiu, e Deus duplicou para ele e fez prover muito mais coisas. Então, irmãos, eu quero que você entenda, a qual a palavra nos fala assim: a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. E olha só, quando você vai tomar muito em conta isso, quando você passa por uma bênção que Deus gera, vai ter ainda o inimigo querendo abalar sua fé. Todo milagre que Deus faz, tudo aquilo que Deus proporciona de maravilhas em sua vida, pode se levantar o inimigo para abalar a tua fé. Como? Fala assim, como? A palavra vai falar. A doença, depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. A doença dele se agravou do filho, tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer a memória da minha iniquidade e matar o meu filho? Acabou de receber uma bênção. O filho morre, adoece. E ela fala para ele: o que você veio fazer aqui? Veio matar meu filho? Olha só, em que circunstância o inimigo quer atacar? Acusando o profeta, acusando o homem de Deus. E agora, que situação, né? Deus provê a comida e depois vai e morre o filho. Aí ela se confessa, ela fala assim para ele: você veio aqui trazer em memória a minha iniquidade. A iniquidade, às vezes a gente não pode enxergar a iniquidade de uma viúva que já duvidou, sim, pela falta de fé. Que mais outra iniquidade ela tinha? Ela confessa que ela também não tinha fé suficiente. A iniquidade dela é que ela duvidou de Deus. Talvez ao momento de Deus prover todas as coisas, todos esses dias, ela ainda duvidava. E foi uma brecha para o inimigo entrar. Por isso, irmão, quando você receber uma bênção, não duvide, não dê mais brecha para o inimigo. O inimigo quer que você não tenha fé em Deus, mas tenha fé na sua própria consciência, na sua própria capacidade, ou talvez em um Deus alheio. Essa mulher, nesse momento, ela estava arrasada. Mas tinha um profeta. Fala assim, tinha um profeta. Tem um profeta. E a palavra nos fala
que Elias respondeu: teme, seu filho. Ele tomou em seus braços dela e levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo o hospedava. Deitou em sua cama, então chamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com que me hospedo, matando o seu filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida do menino. Ele pega o menino em suas mãos, leva para uma habitação mais alta, coloca sobre sua cama, e ali ele deita também. Eu vejo pelos olhos da fé que, assim como Moisés levantava suas mãos nos céus, ele recebia vitória. Talvez singular a isso em nossa vida, muitas vezes passamos situações em que nós desfalecemos, nós nos adoentamos por situações que acontecem em nossa vida e nós deixamos a nossa fé de lado e não praticamos a nossa fé por situações graves que acontecem na nossa vida e nos deixamos abater. É claro que somos humanos, somos carne, mas nós temos que ir por princípios, lembrarmos que nós servimos um Deus Todo-Poderoso e Ele é o Deus do milagre e Ele é o Deus de tudo. Quantas vezes o Senhor te mostrou em situações que você passou de doença, aflição, e Ele te socorreu no momento que você se ajoelhou e você levantou as tuas mãos aos céus, assim como Elias levou o menino no lugar mais alto, numa habitação mais alta, clamou ao Senhor e Ele veio com a misericórdia dEle e a graça dEle, e Ele pôde fazer um milagre em sua vida. Aleluia, Jesus. Eu creio que isso, na nossa fé, é testada a todo momento. O inimigo está aí para testar a tua fé, a todo momento. Assim como Jó de novo lá. Lá, ele tem tudo. Jó, seu filho, falou para Jesus, para Deus, tem tudo, tira dele, vamos ver se ele vai continuar te adorando. Tira tudo dele, tirou. Tira os filhos, tira a riqueza dele, tirou. Ele continua adorando. Chega aí, tira a família dele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O que Deus me deu, Glória a Deus. leva. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu sei que é difícil seguir os processos de Deus, mas não é impossível você se esforçar para isso. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Leva, Senhor, leva Elias, o menino, para o lugar mais alto. E estendendo-se 3 vezes o menino, clamou ao Senhor: Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida do menino. E o Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída. Oh, glória! Aleluia. O menino, e ele reviveu. Elias tomou o menino e levou ao quarto, até a casa, entregou a mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Oh, glória. Seu filho está vivo. Eu vejo a alegria da mãe de ver um menino morto já e ele ressuscitado. Aleluia. Glória a Deus. Ressuscitou para a vida, para ser testemunho do poder de Deus, para mostrar o milagre verdadeiro aos olhos, para ela acreditar que ele servia a um Deus Todo-Poderoso. Agora sim, eu creio que você é o profeta de Deus. Glória a Deus. Olha só o que Deus faz para conquistar muitas vezes os corações daqueles ateus, daquelas pessoas que não creem em Deus, que ainda duvidam do poder de Deus. E assim muitas vezes nós passamos. Mas hoje o Senhor te fala no teu coração: confie mais nele, que Ele não vai deixar faltar
Aleluia. A farinha da panela não acabará. O azeite do jarro não faltará. Amém. Glória a Deus. Até o dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra, e a chuva de Deus sobre sua vida é a providência, é Ele, essa chuva maravilhosa que cai do céu, é o milagre de Deus. Assim virá o Senhor como chuva, de lá do céu cairá e virá, e os seus ungidos e os seus escolhidos subirão. Subirão. É assim que nós temos que preparar a todo momento. Hoje foi uma lição de fé, hoje foi uma lição de providência. Ele não vai deixar faltar a farinha e o azeite. A farinha e o azeite, a unção de Deus, o alimento, o pão, a farinha perfeita, o pão. Ele não vai deixar faltar. Por isso, não deixe de você ceiar. Hoje é um dia maravilhoso. Não deixe de você comer da farinha. Eita glória! Você entendeu, irmão? Ele não vai deixar faltar. Amém, Jesus. Amém? Quem entendeu a palavra do Senhor Jesus? Amém. Diga Glória a amém. Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela é direta em nossas vidas. Nós hoje aprendemos que não podemos duvidar de Deus. Aleluia. Amém? Esse momento é um momento especial ao qual você vai ficar de pé. Fique de pé. Essa palavra é direcionada a você, para você. Porque o Senhor hoje, a partir das 9 horas da manhã, nesse dia domingo, dia 6 de julho, Ele determinou falar contigo nessa palavra. E não aqueles que iriam vir, mas com você. Se entendeu? Para o seu crescimento da sua fé. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Feche teus olhos onde você está. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, te damos graças, Pai, pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nós, Senhor. E que tu trazes, Senhor, uma palavra majestosa, Senhor, em qual essa viúva não tinha marido, mas tinha pouco agora, Senhor Jesus. que ter para comer, Senhor. E tinha um filho, Senhor, que tu desse de presente para ela, Senhor. Tem poder. Oh, Jesus amado, que a nossa dúvida, Senhor, caia por terra, Senhor, e que teu poder e tua glória, e cremos em ti, mais e mais seja perpétuo, Senhor. Aquela mulher não perdeu o filho, Senhor, meu Pai. Oh, Jesus, tu deste nova vida, fôlego de vida, Senhor. E eu creio, Senhor, que não vai faltar a farinha e o azeite também em nossa vida. Eu profetizo sobre essa igreja, Senhor, a teus filhos e a tuas filhas, Senhor, que não vai faltar a farinha e o azeite sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, a fé deles cresça, Senhor, que a fé possa crescer mais e mais a cada dia, Senhor, que eles possam te adorar e adorar teu nome, Senhor Jesus, e também, Senhor, meu Pai, buscar a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro essa igreja, Senhor, abençoada pela farinha e o azeite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Jesus. Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidar minha esposa. Aleluia. No livro de Mateus 26, 26. Amém? Hoje é um dia ao qual o Senhor nos deu para podermos celebrar e abençoar e relembrar o que Jesus Cristo fez com seus discípulos. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Coloca musical. A palavra do Senhor diz, Mateus 26, 26. Fala assim: enquanto comiam, Jesus pegou o pão e abençoou.
E partiu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isto que é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice, tendo dado graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, e o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para remissão dos pecados. Amém? Aqui a palavra fala, segundo o livro de Mateus, Jesus instrui a seus discípulos a fazerem isto em memória dele. Nós, aqui na Casa de Oração Emanuel, nós fazemos isso todos os meses. Além de relembrarmos, nós nos aliançarmos novamente com o Senhor. Porque de que seria uma vez ao ano, eu creio que seria um pouco mais longo, e além disso, a renovar a nossa aliança. A palavra fala cada mês, mas nós temos que sempre renovar a nossa aliança todos os dias da nossa vida. A partir do momento que você se humilha diante de Deus, na sua casa, onde você está. Amém? O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, oferecidos em sacrifício da salvação da humanidade. O propósito de Deus para o corpo de Cristo, que é representado pelo pão e esse suco de uva, são afinamente ligados com a salvação eterna para você e para a minha vida. Esse é o propósito de Deus, que você seja salvo. A Santa Ceia é um memorial do sacrifício de Cristo e uma expressão de comunhão com Ele e com muitos crentes. A palavra fala comunhão. Quando fala comunhão, é você, primeiramente, antes de você chegar na comunhão de Cristo, você pedir perdão a Ele. Talvez aconteceu certas coisas em sua semana, ou esse mês, que você vai chegar a relembrar isso agora nesse momento, e você vai pedir perdão a Ele antes de você cear, para você se preparar para você poder receber essa comunhão de Cristo na sua vida. Isso aqui é um objeto, é um líquido, isso aqui é um alimento. Mas o que mais importa para Deus é o perdão. É você alcançar o perdão. Você vai nesse momento, eu e você, vamos nos ajoelhar diante de Deus para pedirmos perdão a Ele. Antes de nós cearmos, você vai falar com Ele e você vai ser sincero com Ele, pedindo perdão. Senhor, eu fui isso. Ou Senhor, falei isso, Senhor, me perdoa, Pai. Se eu apontei, ou se eu falei, Senhor, ou se eu até pensei, Senhor, mal, Jesus, me perdoa, Pai. Fale para Ele, seja sincero com Ele. Amém? Vamos ficar ajoelhados uns 2, 3 minutos para você confessar Ele. Amém? Aleluia.
te adorarei. Está aqui, pura multidão, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Lava-nos com teu sangue, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor. Lava-nos, Senhor. Lava-nos com teu sangue. Lança fora, Senhor, todo pecado, Jesus. Lança fora, Jesus, todo o nosso eu, Senhor. E que possamos ver com teus olhos, Senhor. Contemplar, Senhor. Tu contempla, Senhor. Oh, Jesus. Nos perdoa. Nos faz novo, Senhor. Faça-nos novos, Senhor. E nos dê, Senhor, uma água viva cheia da presença, Pai. Que desça do céu, Senhor Jesus. Essa água, Jesus. E lava, Senhor. E alimenta-nos, Senhor, com essa água, Jesus. Nosso espírito, nossa alma, Senhor. Para que tu possas jorrar águas de água vivas sobre cada um, Jesus. Te peço, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Dá glória ao Senhor Jesus. Amém? Se você foi sincero, cara, a palavra fala que todo arrependimento gera um choro. O amor dele nos consola. Os braços dele nos consolam. Amém? Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando, partiu. Ele parte, como nós sabemos, tinha 11. Ele partiu para cada um. Como vocês sabem que talvez os discípulos não entendiam o que Jesus estava fazendo. Repartiu 11 pedaços. Eu creio que aqueles 11 pedaços foram iguais para cada um. Reencontrou eles depois do sacrifício na cruz. E eles puderam entender que o pão, a farinha provida por ele, não era simples pão e farinha, era algo santo. E esse sangue e o corpo de Cristo é santo. Por isso, examine-se você mesmo e seja completo no Senhor, e seja feliz. Assim como o casamento, o noivo esperava, a noiva entrava. E como que o noivo recebe a noiva? Um abraço, um beijo. Eita glória! O amor. Assim é Deus. Mas tem que passar pela porta para poder encontrar com Ele. E para lá para fora o mundo. Para você entrar no lado santo do Senhor, você precisa passar pela porta. Mas para isso você tem que deixar do lado de fora aquilo que é do mundo, aquela mochila pesada que ainda é o pecado. Para você entrar.
Hoje o Senhor Jesus, Ele não mostra isso no corpo dele, e a farinha. E a palavra fala que ao seguir Jesus pegou o cálice e tendo dado graças, deu aos seus discípulos dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, e o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para remissão dos pecados. Quando ele fala remissão dos pecados, é porque o sangue de Jesus te limpa de todo pecado. O sangue do Senhor, ele te purifica seu corpo, alma e espírito. Por isso que o Senhor deixou isso, para você ser limpo, completo, branco como a neve. E hoje Ele está fazendo novamente em sua vida, e nós podemos contemplar isso. Aleluia, glória a Deus. E Ele dá aos seus discípulos, e Ele fala assim: digo que vocês desta hora em diante nunca mais beberei deste cálice do fruto da videira, até aquele dia que bebereis do vinho novo, que o reino do meu Pai, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, todos os dias, todos os meses, até que Ele venha. Você vai contemplar, porque Ele vai fazer uma nova aliança contigo, amém? Fiquem de pé nesse momento ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, aqui está o corpo e o sangue de Cristo, Senhor, que representa, Senhor, meu Pai, a remissão dos pecados, e que representa, Senhor, o teu corpo, o teu sacrifício lá na cruz, Senhor Jesus. Eu não sou nada mais. Se o Senhor fizer, Senhor, assim será, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, o corpo e o sangue de Cristo neste momento, Pai, para que possamos, meu Pai, contemplar um dia a tua face também, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faça, meu Pai, consagra esse suco de uva e esse pão, Senhor, representando o teu corpo e teu sangue, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode pegar o corpo do Senhor e o sangue de Cristo, para você poder depois comer, orar ao Senhor, agradecer a Ele. Se você quiser compartilhar com alguém mais, você compartilha. Se abraça seu irmão, compartilha o mesmo amor que nós damos por ele, amém? Pode pegar, irmãos, amém? Amém. Venha participar. Venha participar. Venha participar. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Obrigado, Jesus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela oportunidade, Senhor, de podermos, assim dessa forma, Senhor, aliançarmos de novo a Ti, Senhor. Hoje, Jesus, te peço nesse momento, Pai, que possamos ser dignos, Senhor, para podermos cearmos contigo, Senhor. E faça a tua vontade em cada vida, Jesus, na vida dos meus irmãos, Senhor, aqui presentes, das minhas irmãs, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Invisível, mas real, a Ele ministramos coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos
Abrace teu irmão. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado pela graça do Senhor Jesus. Abrace teu irmão. Consagramos todo nosso ser a ti, Jesus. Consagramos todo. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o último louvor ao Senhor. Você vai agradecer. Nesse louvor você vai agradecer a Ele. Te amo, Deus. A graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei da bondade. Quando se mostra, quando se mostra, que tem meu tua presença me conforta. Eu sei que é palavra, amigo é, bondade, bondade. És fiel em todo o tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, a bondade. És fiel, és fiel em todo o tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei Vamos que ama Jesus Cristo, amém? Coloca tua mão na frente.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo seja sobre sua igreja. E sua igreja diz: amém! Que seja uma abençoada semana na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Palmas para Jesus. Amém? Aqui tem um lanchinho. Aqui tem um lanchinho, tá? Tá? Uma abençoada família. Uma abençoada semana. Amém, minha senhora. Nossa família, viu? Abençoada semana. Para você também. Tá? Abençoada semana. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Todos os dias da sua vida. Aleluia. Ja, também. Mais uma palhinha. Eu trouxe eu trouxe aquele material que o senhor pediu. Eu trouxe. Beleza. Obrigado. A faquinha. Glória a Jesus. Vamos filmar os bichinhos. Ah, tá. Pra você não. Amém.